Eles ensinaram a ser amável, a vencer pelo coração, mas o alfa maquiavélico não implora, pois quem busca amor já está em uma coleira, e para ele é muito mais seguro ser temido que amado. Eles dizem que o amor conquista, que ser doce atrai, que empatia é força. Mas o alfa maquiavélico não nasceu para ser aceito, nasceu para liderar e comandar. Ele não entra em salas tentando agradar ninguém, e sempre que ele entra, o ar muda. E ele sabe que a presença não se pede, se impõe. E aqui está o maior erro de todo aquele que busca ser amado: acreditar que afeto gera respeito, pois não gera vício, dependência e hierarquia invertida, porque todo aquele que quer ser amado sente que precisa continuar sendo amado, que precisa manter o encanto e dançar conforme a expectativa do outro. E quanto mais você tenta ser querido, mais frágil e domável se torna. Você começa a ceder, a se calar, a sorrir quando quer sumir. E o amor exige manutenção constante, muito trabalho. E basta um erro, um descuido, uma ausência para ele evaporar. Já o medo não precisa de lembrança afetiva. Basta uma única demonstração de força e ele sobrevive por anos. Maquiavel não falava por romantismo, ele falava por sobrevivência, porque no mundo de facas escondidas, o amado sempre sangra primeiro. E por isso ele disse: é muito mais seguro ser temido do que amado, porque o temido impõe distância, impede invasões, comanda pelo impacto da ausência, não pelo esforço da presença. E quem busca ser amado já está em posição de súplica. Quem constrói medo nunca precisa pedir nada a ninguém. Somente o servo que oferece amor. O soberano impõe silêncio. Você nem percebeu quando começou a se rebaixar, né? Porque foi sutil. Primeiro você tentou ser compreendido, depois tentou ser aceito e no fim estava se moldando por inteiro, só para não ser rejeitado. Nem sabendo mais quem é, você sabia. E quanto mais se oferecia, menos recebia. Quanto mais se mostrava, mais te ignoravam. Porque no jogo do poder, quem expõe a alma primeiro perde. Aos poucos, você foi ensinando aos outros a te tratar como algo disponível. Treinou eles a te ver como previsível, alguém que não oferece risco nenhum, alguém que nunca diria um simples não. Mas há algo que ninguém te contou. O afeto que você oferece demais vira fraqueza na mão de quem recebe. E eles não sentem gratidão pelo que você fez. Sabe o que eles sentem? Superioridade. E é aí que o veneno começa a fazer efeito em você. Você tenta conversar e parece carente. Você tenta se explicar e parece culpado. Você tenta se aproximar e se torna invisível. Porque no fundo, você subcomunicou a mensagem que destrói qualquer aura de poder. Eu preciso de você. E essa é a frase que todo predador espera e adora ouvir das suas presas. Na política, no amor, na vida no geral, não vence o mais amado. O que vence é quem instala medo, sem precisar ameaçar. Porque o erro de muitos é achar que, para ser temido, exige violência, mas não exige. Exige presença, frieza e imprevisibilidade controlada. Você não precisa gritar, você só precisa que pensem duas vezes antes de te testar. E é aqui que a dinâmica vira, porque o amor
gera aproximação, mas o medo cria distância estratégica. Quando te amam, querem te decifrar. Quando te temem, mantém a distância. E distância protege, distância impõe medo. Maquiavel entendeu isso cercado de traições, cortes e alianças falsas. Ele não escreveu teoria, ele presenciou reis caindo por amor e tiranos durando décadas porque sabiam impor medo, e deixou a fórmula nua e crua. O amor é mantido por um vínculo de obrigação, que os homens, por serem maus, rompem sempre que isso lhes favorece, mas o medo é sustentado pelo temor do castigo, que nunca falha. O medo é como cimento, mas o amor é como o vento. O temido não precisa provar nada, sua lembrança já molda o comportamento alheio, e o respeito nasce da ameaça silenciosa. Você mostrou demais, sentimento demais, vontade demais, disponibilidade demais. E cada exposição sua foi uma entrega de poder, e o outro sentiu que ele precisa de mim. E com isso, você perdeu o controle. Agora escuta com atenção. O jogo não é sobre parecer frio, é sobre ser impenetrável. O alfa maquiavélico não se derrama, ele não se explica, ele não se justifica, porque ele entendeu uma verdade que os fracos ignoram. Quanto mais você mostra, mais eles te testam, e quanto mais você esconde, mais eles te respeitam. A emoção explícita é um convite à manipulação, mas o silêncio constrange, ele cria tensão, ele força o outro a recuar, e o contragolpe sempre começa assim. Você para de tentar, retira sua atenção e se cala, não porque é covarde e está fugindo, mas como quem já sabe que o ar pesa mais quando você desaparece. Presença demais desgasta, distância impõe valor. O governante frio é muito mais imprevisível do que o amante desesperado, e por isso é mais respeitado, e o enigma é o seu escudo mais poderoso nesse jogo. Muitos homens como Júlio César confiou no amor do povo, confiou nos rostos que sorriam, nos abraços fingidos e na lealdade dos aliados, e foi abraçado por Brutus antes de ser esfaqueado por ele. Esse é o preço do afeto em excesso. Você confia onde deveria calcular, você entrega onde deveria esconder. Governar pela afeição é como construir um castelo na areia. Basta uma onda, uma traição e tudo desmorona. Maquiavel não romantizou isso, ele apontou com frieza cirúrgica. Os homens têm menos escrúpulos em ofender a quem se faz amar do que a quem se faz temer. Porque o medo cria barreiras, o amor cria acessos, e quanto mais acessos, mais riscos. Quem governa pelo amor está sempre na mão do outro, preso à aprovação, refém da aceitação, mas o temido, ele pode ser odiado, mas ainda assim mantém o trono. O coração é areia, o medo é pedra. E se você acha que precisa estar sempre presente, sempre disponível e acessível, saiba que presença em excesso te iguala, te rebaixa e te transforma em ruído. O alfa maquiavélico não se mistura com essa gentalha, ele observa de longe, ele aparece só quando escolhe e desaparece quando convém, porque ele entende uma verdade que os carentes não suportam: intimidade demais destrói hierarquia, e hierarquia é o que sustenta o respeito. Quando você se aproxima demais, o outro te vê por dentro, vê sua fome, sua dependência e acaba perdendo medo. E é por isso que os líderes mais frios impõem mais do que os líderes amáveis.
eles mantêm a distância porque sabem que distância cria aura e aura cria domínio. Você não precisa ser odiado, mas precisa ser intocável. Quem se entrega todo vira comum, mas quem guarda partes de si vira lenda. E quanto mais distante, mais alto pareço. Palavras são baratas, explicações são confissões disfarçadas. Quem fala demais tenta convencer, e quem tenta convencer já perdeu autoridade. O alfa maquiavélico sabe disso, por isso ele cala, não por timidez, mas por cálculo. O silêncio dele pesa muito mais do que qualquer discurso de um líder ansioso, porque no silêncio nasce a dúvida, e da dúvida vem o respeito. Mas se você acha que precisa se justificar, se abrir e se fazer entender, Maquiavel já avisava: um príncipe prudente deve ser lento em falar e rápido em agir. A fala te expõe, a ação silenciosa te blinda. Enquanto o tolo grita ordens, o verdadeiro líder só precisa de um olhar. Ele não pede por obediência, ele impõe tensão. E essa tensão, alimentada pelo silêncio, faz muito mais do que qualquer discursinho motivacional. Ela domina o ambiente. O alfa sombrio não grita, ele se cala, e o mundo se curva, porque sua ausência fala mais do que qualquer súplica. O amado vive sempre escravo da própria imagem, porque ele teme se decepcionar e treme ao ser odiado. Ele acorda todos os dias se perguntando: será que ainda gostam de mim? Ele vive tentando manter o encanto, tentando ser agradável, ser desejado, mas o temido não precisa de aprovação de ninguém. Ele inspira obediência mesmo no silêncio. Ele continua no trono mesmo sendo odiado, porque quem é amado pode ser traído, mas quem é temido é lembrado até na ausência. O alfa maquiavélico sombrio não busca amor, ele deixa o amor vir, e quando ele vem, ele mantém a distância, porque ele entendeu que muitos nunca vão aceitar. O amor é instável, o medo duradouro, e o respeito só sobrevive quando nasce do medo. E você escolhe ser o que agrada e é usado e descartado como um lixo, ou ser o que impõe, o que tem poder e respeito. Eu particularmente prefiro ser temido e permanecer, mas e você? O que prefere? Se você prefere o mesmo que eu, então escreva essa frase agora nos comentários. Não é só para marcar presença, essa frase é para selar o código, e quem a escreve, grava. Quem grava não volta mais ao seu estado fraco e patético de antes. Escreva: prefiro ser temido e permanecer. E caso esse vídeo tenha afiado a sua mente, assista esse também, selecionado a dedo por mim, e ele afiará a sua mente mais ainda.